É um privilégio estar aqui e realmente eu não estou aqui como cliente, estou aqui como amigo, não só do Carlos Lima e do Hugo, mas de outras pessoas aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros projetos, né? O Carlos falou que eu sou um cara que tem fama de bravo, né, de ruim. Não, não tem. Eu sou um cara super brincalhão, né? Eu sou exigente, né? E eu sou exigente porque eu sou perfeccionista e quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer melhor do que qualquer um. E essa é uma característica que eu tenho e que eu noto que é desde quando eu era criança, né? Não sei de onde vem isso, não sei se veio do DNA da minha mãe, se é alguma energia que entrou dentro de mim, mas eu realmente, nós vamos falar rapidamente, e depois que vocês leiam o livro, vocês vão constatar. Desde que eu me recordo por gente, eu conto o livro desde os 3 anos de idade, e comecei a trabalhar com 8. E em todas as profissões que eu fiz, que vocês lendo na capa, aí vocês falam, deve ser mentira, não é possível, né? Não, eu tentei ser o melhor. E por que eu tentei ser o melhor? Porque eu aprendi uma coisa muito básica, bem cedo na minha vida, né? Primeiro, você tem que saber onde você quer chegar, você precisa ter um norte. E a única forma de você chegar um dia, e você pode quebrar isso por idades, no meu caso eu quebrei por décadas, e depois eu até explico aí por que chama Douglas esse livro. Podia chamar outra coisa qualquer, né? Você precisa ter um norte, e você só consegue crescer nessa tua carreira ou na busca desse norte se você se reinventar por determinados períodos, né? Eu percebi, só depois que eu terminei de escrever o livro, que fatos marcantes na minha vida, por uma coincidência, aconteceram sempre em décadas, que é uma coisa meio que inexplicável, né? E daí que veio o nome Douglas, que se vocês não sacaram ainda, o Douglas tem 7 letras, e eu estou entrando na minha 7ª década, que é a letra S do nome, e eu quero que este livro, que não é uma biografia, na verdade são 60 anos aí de experiência, que eu pretendo deixar como exemplo, não só para os meus filhos, meus amigos, mas talvez para uma grande geração, se o livro vender bastante, e agora eu conto aqui, talvez com um monte de gente falando bem do livro, é capaz de acelerar a venda, né? Bom, e eu estou na 7ª década, então o livro começa com D, 1ª década, o O, 2ª década, e eu realmente conto em detalhe tudo que eu fiz. E o S é a 7ª década, é o símbolo do pluralismo, e eu realmente gostaria de ser lembrado um dia, não o Douglas profissional, mas o Douglas homem, o Douglas pai, o Douglas amigo, né? Eu tenho uma característica muito forte que eu não consigo abandonar, eu dou muito valor às minhas origens. Foi muito pobre, até hoje, quando eu volto naquela cidadezinha do interior, que quando eu era pequenininha tinha 20 mil habitantes, hoje tem só 5, quer dizer, está sumindo a cidade, né? E ainda vou lá, encontro os velhos amigos, né? Eu só não bebo cachaça com eles, porque eu não bebo, mas chupo sorvete lá, como pipoca, né? Então, essa é a pessoa do Douglas, né? Douglas Pessoa. E a minha vida, até chegar onde eu cheguei, foi realmente muito pobre, né? Infelizmente, meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, virou alcoólatra. E eu faço questão de dizer aqui para vocês, se alguém na família tiver
casos parecidos, o alcoolismo tem que ser tratado com respeito, porque ele é uma doença, não é uma ser-vergonhice. Infelizmente, eu passei quase 50 anos da minha vida tentando recuperar meu pai, não consegui, é muito triste, muito difícil, é uma droga realmente, né? Passamos fome, chegamos a uma situação de extremo de ter que vender os móveis de dentro de uma casinha de 2 dormitórios, sala e cozinha, né? Aliás, a gente precisava tomar banho de bacia, e era na cozinha, porque não tinha banheiro, tinha privada no fundo, e não cabia. Então, você tinha que tomar bacia, e quando você ia tomar banho, minha mãe e minha irmã tinham que sair para fora. Quer dizer, então... E aí, realmente, fui trabalhando em tudo que vocês veem aí. Fui açougueiro, engraxate, marceneiro, garçom. Para vocês terem uma ideia, na minha formatura da 4ª série do ginásio, né? Eu trabalhei de garçom, né? Claro que naquela época o mundo era... No Brasil, o mundo era diferente do que é hoje. Eu tive um privilégio que, quando você estudava numa escola pública, você estudava com todas aquelas crianças da cidade. Então, isso me ajudou bastante também, tá? E daí eu cito isso da importância de você colecionar amigos, né? Então, você estudava 50 alunos numa classe, então tinha lá o pobre, o rico, classe média, e não tinha discriminação. Então, aquilo você crescia junto com certos conceitos que todas as famílias passavam para os seus filhos, né? E fui levando a vida, fui trabalhando. Tinha mais dinheiro do que os riquinhos que viviam da mesadinha do papai, né? Adorava dançar um baile, então eu não perdia baile na região, né? Eu ia de carona, esperava amanhecer o dia, pegava carona e voltava, né? E chegava na minha cidade e ia trabalhar ainda. Muitas vezes na roça, né? Trabalhei várias vezes na roça. E eu me orgulho disso pela seguinte razão. Eu tive um grande aprendizado no trabalho, né? Para mim, o trabalho é uma das coisas que realmente forma o caráter de uma pessoa, né? Quando você trabalha, e não importa a profissão, todas as profissões são dignas e têm que ser respeitadas, você aprende uma coisa muito importante, que é se relacionar com as pessoas, que é saber conversar. Uma das coisas mais difíceis que a gente vive no mundo de hoje, né? E muitos de vocês já devem ter ouvido falar na teoria dos 4 quadrantes, né? Então, cara com alta intelectualidade, mas ele tem uma baixa capacidade de se relacionar, às vezes, lá com um auxiliar, quer dizer, porque ele aprende uma outra linguagem. E quando você escala uma carreira com humildade, não precisa trabalhar na roça, nem ser pobre, que nem eu fui, mas a humildade, prestar atenção que o relacionamento tem que ser modificado com o interlocutor que está do outro lado, isso é o segredo da vida. Qualquer um de vocês aqui, e fui trabalhar na Integration, e eu conheço muito bem, é uma das 3 maiores do Brasil, expandindo aí para o exterior. Eu tenho certeza que vocês estão nas maiores empresas do Brasil, e muitos de vocês estão, em certas situações, estão lá numa sala, falando com o dono da empresa, com o presidente, depois sai de lá, vai trabalhar com a equipe, funcionários da própria empresa. Então, a forma de se relacionar é diferente. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, vocês estão falando com o pessoal da empresa.
nível de supervisão, gerente, né? E aí a imponência, a mitidez, é porque eu sou um consultor, sei que é uma das 3 maiores do Brasil. Tente ser humilde, né? Tente juntar ao time. Eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas eu gosto de insistir isso sempre, porque é o meu papel, né? Então, a humildade e o trabalho em equipe, associado com a definição de metas, e metas que precisam ser superadas. E cada vez que você supera uma meta, abre um novo degrau para você subir. Aí você determina aquela meta, tente ser o melhor, você vai para outro degrau. Porque o sistema te puxa, né? É isso que eu defino como sendo quase que um roteiro para ter uma carreira de sucesso, né? Todas as empresas, quem entram para ter um emprego, vai passar a vida inteira tendo um emprego e não uma carreira de sucesso. E é possível, sim, todos terem uma carreira de sucesso. Não importa a origem, não importa a formação, tem certas coisas que são corrigíveis com o tempo e tem certas coisas que não são corrigíveis. Vocês são jovens, acho que poucos aqui são casados. Quem tem filhos aqui? Então, presta atenção numa coisa fundamental. A base do indivíduo já vem do ambiente familiar. Esse negócio do casal que acorda de manhã correndo, um vai lá, a mulher vai lá, vai se maquiar, o homem vai lá, põe a gravata, pega o filho, leva na escolinha, bota lá o nenenzinho com 3 meses de idade, vai buscar 6. Na verdade, vocês estão terceirizando para a escola a educação do filho de vocês. E escola não tá educando, está cuidando. Porque você pega 150 crianças, tem 10 tias, né, que eles falam, então cada 15 crianças tem uma tia cuidando. O que é fundamental é dentro de casa, vocês pelo menos dedicarem, que foi o que eu aprendi com a minha mãe, né? Minha mãe foi minha grande inspiradora na vida, porque meu pai era alcoólatra. É aquele ambiente dentro de casa, de harmonia, e vocês vão ter que abrir a mão de algumas coisas, desse maldito iPhone, que hoje parece que a gente dorme com ele debaixo do travesseiro, né? E tem que começar mesmo, educar o filho. Mas educar o filho dando amor, impondo limites. Limite é a coisa mais importante na vida. Criança que cresce num lar que tem limite, nunca vai ser um adolescente complicado. Você entendeu? A criança pede limite. Tá certo? Bom, essa foi a minha história até vir para São Paulo, né? Lógico que chegando em São Paulo a situação não foi fácil. Afinal de contas, eu tinha um diploma de técnico de contabilidade, mas meu último registro em carteira era de marceneiro. Você tem ideia o que é arrumar emprego? 73, começando aquela crise do petróleo, eu chegava num portão da fábrica, marceneiro e técnico de contabilidade. Vinha o assistente do departamento pessoal, já botava eu fora da fila, né? Tá certo? E eu estou falando isso para dizer para vocês que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o importante é a humildade, é a transparência. Eu sou um cara transparente, né? Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo, né? Se precisar falar, talvez, dando um puxãozinho de orelha, eu também dou, porque eu sou perfeccionista. Depois eu vou lá, abraço, agrado, né?
Mas eu também permito ter minha orelha puxada. Se tiver um funcionário meu que diz, não, Douglas, você está errado, eu sei ouvir. Mas voltando à humildade, meu primeiro emprego nessa cidade aqui, eu tinha 19 anos, e um fato muito curioso, que vocês vão ler no livro, que serve para todos vocês, assim, vocês têm que reservar alguns momentos da vida de vocês para fazer reflexão. Não precisa ir em psicólogo, hein? Quem aqui faz análise sabe, né? O psicólogo nunca fala para vocês o que vocês têm que fazer, eles arrancam de vocês, não é isso, né? Vocês ficam lá contando a vida e ele fica arrancando. Eu aprendi a fazer autoanálise e nas praças, não sei porquê, eu gostava de ir para o banco da praça, estava olhando para o céu lá e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E só fui descobrir isso, você vê? Certas coisas você descobre depois de muitos anos. Quando eu estava terminando o meu livro, que eu disse, espera, mas todas as mudanças que eu promovi na minha vida, eu estava numa praça. Tanto que a última página do livro aí, né? Enfim, uma praça só minha e dos meus filhos. E eu tinha construído essa praça antes de escrever o livro. Intuitivamente eu fiz essa praça. Você entendeu? Mas, chegando em São Paulo, então, voltando, depois de ficar 10 dias aqui procurando emprego, eu vi passar um ônibus escrito Diadema. Nunca tinha ouvido falar em Diadema na minha vida, né? Sabe aquele instinto, a intuição? Acho que muito de vocês aqui tem talvez essa crença, a mente aberta. Eu não estou falando em religião, hein? Estou falando assim de abre a cabeça, seja otimista, pensa que tem uma energia positiva que entra e te induz a ir para determinado caminho. E eu lembro que passou um ônibus de Diadema, algo me impulsionou, eu entrei dentro desse ônibus, desci na ponto final, que era uma praça. Fiquei ali 1 hora pensando, eu falei, eu estou na rota errada, não é isso, não é enfrentar fila de recrutamento. Aí eu vi um banco assim, Banco União Comercial. Falei, pô, esse banco tem em Mirassol, pô. Vou entrar e vou falar com o gerente. E fui, né? 19 anos, destemido, sentei lá em frente à mesa do gerente, ele pensou que eu ia abrir alguma conta, e eu fui contar a minha vida para ele, igual eu estou contando aqui agora, tá certo? E eu sou cumpridor de metas e de promessa também. Eu acho que você cumprir com o que você se propõe a fazer é fundamental. E eu, quando vim embora de Mirassol, minha mãe chorava, porque meu pai é alcoólatra, minha irmã tinha só, na época, 12 aninhos. Eu falei, mas eu vou voltar para buscar a senhora aqui. É janeiro, até dezembro, nós vamos passar o ano novo junto. E consegui, né? E contei isso para o gerente do banco. Ele está no livro, tem foto dele. E ele de uma forma muito sensível, ele olhou para mim e falou, eu sei o que você está passando. Puxou um cartãozinho de visita, escreveu no verso, cara amigo Mário, portador desse cartão é meu amigo, favor proceder com aquela atenção que ele é costumeira, tal. Com aquele cartão, eu aprendi a primeira experiência aqui em São Paulo, meu QI, quem indica, né? Fui lá para 15 de novembro, fazer um teste de datilografia, eu nunca tinha visto uma máquina de escrever na minha vida, tinha que escrever uma carta dizendo por que eu queria trabalhar no Banco União Comercial. E do meu lado tinha uma japonesinha que parecia que estava tocando harpa, meu. Eu estava ainda procurando lá quem fez datilografia, sei lá, A, S, D, F, G, não é? Acho que estava na segunda.
Aí bateram nas minhas costas, falaram, vem aqui. Eu falei, bom, dancei, lá vai eu para a rua outra vez. Falei, o senhor está aprovado. Eu falei, graças a Deus. Aí comecei minha carreira em São Paulo, né? E naquele momento, acho que eu comecei minha vida de financeiro também, porque eu ganhava tão pouco no banco, mas tão pouco. O cargo era bonito, chamava informante. Nossa, já peguei o trem na primeira sexta-feira, eu fui para Mirassol, contar orgulhoso. E agora não era mais auxiliar de marceneiro, era informante. Mas informante era um office boy de luxo que ia nos bancos checar as fichas cadastrais das pessoas que pegavam financiamento, né? Mas aquilo para mim era, nossa, tinha dado um salto quântico na minha vida, né? Tá certo? Mas eu já comecei a minha carreira de financeira ali, porque era tão pouco. Eu pegava meu salário, metade ia para a pensão, morei numa pensão, e tinha umas 200 pessoas. Tive a sabedoria de escolher o lugar que ninguém queria, e era aquela cozinha pequenininha, tudo de azulejo, mas eu pensei, opa, aqui tem uma pia, aqui tem um banheirinho pequenininho, vou comprar 2 espirriteiras de álcool, e aqui eu vou fazer minha comida, vou economizar um dinheirinho. Fui para a cozinha, puseram uma cama na cozinha, eu morei na cozinha, certo? E aí eu não tinha Excel, né? Comprei um caderno, abri lá umas colunas, e assim, então, ganhei tanto, tenho que mandar 100 para minha mãe. Eu lembro, era 600 cruzeiros na época, tinha que mandar 320 ia para a pensão, 100 eu mandava para minha mãe, né? 100 eu guardava para fazer a mudança, e me sobrava um valor lá, que eu lembro que eu abri do dia 1 ao 31, acho que dava R$2,31, 2 cruzeiros, 2,31 centavos por dia. E todo dia eu ia lá. Quanto eu gastei? Bom, se eu gastei 1,31, sobrou 1. Se eu gastei 3,31, estou com déficit. No fim do mês tinha que zerar, né? Foi ali que eu comecei a fazer cash flow. E consegui guardar o dinheiro, consegui trazer minha mãe. E aí, estou contando isso para dizer para vocês que no começo de carreira, não é o caso de vocês, vocês estão já numa empresa em posições privilegiadas, né? Mas todo jovem é natural que no começo troca mesmo de emprego, e eu troquei de 73 a 78 umas 4, 5 vezes de empresa, mas eu tinha uma meta. Eu queria aprender todas as áreas da contabilidade. Então, eu arrumava emprego em contabilidade fiscal, fazendo entrada, registro de mercadoria. Depois saía daquela e ia para outra para fazer livro de saída. Aí saía daquela e ia outra para fazer contabilidade de custo, né? E então, por isso, hoje, quando eu vou discutir lá com meus funcionários de contabilidade, eles ficam loucos comigo, porque eu já trabalhei em tudo aquilo que eles fazem hoje, pô, né? Então, fica fácil a conversa. Até o dia que eu entrei na Abril, estou lá há 36 anos, estou com 60 anos. Queria dizer para vocês que eu estou há 36 anos lá, não é porque eu tenho um emprego, não, é porque eu realmente visualizei que naquela empresa eu ia ter uma carreira. É uma empresa moderna, que incentiva você girar nas mais diferentes posições. E como eu sou um cara inquieto, nesses 36 anos, acho que eu não passava mais do que 3 ou 4 anos em cada área. Então, eu trabalhei área comercial, área internacional, área de finanças, distribuição. Antes de voltar agora, trabalhei, na época, o primeiro contato nosso em 2001, trabalhei 5 anos, até chegar a ser vice-presidente de finanças, né? Aprendi muita coisa trabalhando na Abril, não com
Abril em si, mas por todas as empresas do grupo que eu passei. Eu fui um dos primeiros funcionários no startup da TVA. Eu aprendi até a falar sobre aquelas tecnologias de wireless, MMDS, não sei o quê. Se perguntar quanto ficam cabear aí um poste na rua, eu sei, backbone. Então, né, tive o privilégio de, trabalhando na TVA, fazer roadshow no exterior para capturar bonde, né, nós fizemos um lançamento de 250 milhões de dólares de bonde. Aprendi que, por isso chama roadshow, né? Tudo é um roadshow na vida, né? Até na carreira de vocês, né? Até do jeitão de se vestir, muitas vezes vocês precisam se preocupar, tá bom? Né? Às vezes você ia fazer uma apresentação num fundo de pensão, numa cidadezinha do interior, o advisor vinha e falava assim, tira essa gravata vermelha, põe uma cinza, porque ela tem uma velhinha, sabe, que cuida do fundo. E ela não gosta muito desse modernismo, né, de gravata de seda. Então, eu estou contando isso, que pode parecer uma cultura inútil, mas não é, né? Não é. Quando você está fazendo relacionamento, às vezes o seu próprio visual, tá certo, passa mais credibilidade, né? Não estou vendo ninguém com um brinquinho na orelha aqui, mas não vai conversar, né? Não abriu o Roberto Tivita, por exemplo, estava vivo. Se entrasse com um brinquinho lá, a consultoria estava fora, ele não gostava, tá certo? Então, a carreira, e é isso que eu tenho certeza que vocês hoje, na posição que vocês ocupam, é o norte que vocês têm que perseguir, tá certo? Para que essa carreira se materialize. Se ficar sentadinho na posição que entrou, satisfeito com o salário, então você tem um emprego. E aí é inevitável, meu. Pode passar 2 anos, 3 anos, um dia vocês vão perder esse emprego. Então não tem almoço grátis. A vida é uma briga constante, né? E vocês têm que aprender alguns segredos, né? E a primeira coisa que eu falei logo no começo, a humildade é o segredo da longevidade, meu amigo. Longevidade em tudo, na vida, no trabalho, nas relações entre marido e mulher, né? Não tenta desempenhar um papel que não está dentro de vocês. Vocês vão ser infelizes para o resto da vida. Seja autêntico, sem perder a grandeza, tá certo? Da formação que vocês tiveram, né? Escolar, né? Fala inglês, pô, legal, tenho certeza aqui que todo mundo fala inglês. Mas vocês entrarem numa empresa e se defrontar lá no chão da fábrica com um gerente que não fala inglês, evita de usar muitas palavras em inglês com o cara, tá certo? Deixa ele perceber um dia que talvez o inglês vai fazer falta para a vida dele, né? Então, é humildade. Mas é muito trabalho, não tem, né? Eu tenho 60 anos, eu trabalho pra caramba, né? Eu trabalho, aliás, eu durmo pouco, né? Então eu vou dormir meia-noite, quando é 4h30, 5 horas da manhã eu estou acordado. E isso essa vontade que eu tenho de trabalhar é que me faz, aos 60 anos, estar aqui agora dizendo para vocês que eu estou com o maior entusiasmo, assumindo aí ser também CEO da DGB, para transformar essa empresa na maior empresa de logística integrada do Brasil,
Porque isso me dá prazer, né? Não sei porquê, é uma energia que traz para a gente quando a gente quer realizar alguma coisa na vida, né? Pessoa que não tem projeto de vida, profissional que acha que o emprego está bom, esse vai ter um final triste, infelizmente. Essa é a realidade. E eu não conheço exceção, a não ser que recebe uma herança, né, muito grande, e ainda assim vai ser triste, né? Porque quando as coisas vêm muito fácil, você não dá valor, né? E está difícil ganhar herança hoje, né? Porque as pessoas estão vivendo até 90 anos e a maioria dos velhinhos estão ficando espertos, né? Eu tenho 4 filhos. Tenho um de 34, do primeiro casamento, 32, e tenho um casal de gêmeos de 4 anos. Você vê que eu trabalho bastante. Para os meus mais velhos, um é dentista e outro é veterinária, que já estão casados, me deram filhos, eu uso até sempre uma frase para eles. Pode parecer meio chula essa frase, mas eu falo assim para ele: olha, Renato Sibili, paguei os estudos, ajudei vocês a comprar uma casinha, vocês estão trabalhando, agora vou dar um conselho para vocês, hein? Quem espera pelo que herda morre na merda, tá bom? Eu vou gastar meu dinheiro em vida. Eu não quero ser um velhinho de 80 anos, ou de 90, se Deus quiser, que vou ficar aí com vontade de viajar, mas não tenho dinheiro, ou de repente eu quero... Talvez eu vou até empreender alguma coisa, não sei, porque eu não consigo ficar parado. Se eu imaginar eu em frente a uma televisão, ali assistindo a sessão da tarde, comendo pipoca, eu vou abreviar minha vida uns 10 anos, tá certo? Então, tudo isso para dizer para você o seguinte: é trabalho, meu. Ninguém nasceu para ficar aposentado aí com 60 anos. Vocês nasceram para tirar um mês de férias, talvez, mas trabalhar o resto da vida, tá bom? Em alguma coisa. Pode ser até um hobby, terceiro setor, mas é trabalhar. Agora, na carreira que vocês estão hoje, conhecendo a Integration, que, sem querer puxar o saco de vocês, eu gosto do estilo de vocês de trabalho, né? Pelo menos são menos complicado quando vem aqueles iupes de Nova York, aquelas brilhantinas no cabelo. Primeiro vem o dono, né? Abril já passou umas 50 consultorias ao longo de 36 anos, né? Primeiro vem o presidente, né? E tenta fechar negócio. Fechou, no dia seguinte vem uns MBAzinhos, uns IUP com umas brilhantinas no cabelo. Ninguém fala português, tudo em inglês, dá um caos na organização. Vocês são diferentes. Vocês são uma empresa brasileira, está crescendo, o que eu sei, eu leio, eu acompanho. Vocês estão crescendo muito, vocês estão crescendo 3 vezes mais. O mercado cai, vocês crescem. Não é isso, não? Isso não é mérito daqueles dois lá, não. É mérito de vocês. Então, a leitura que eu faço nesse momento é que vocês estão no caminho certo, né? E um dia vocês vão escrever, talvez, um livro, né, para deixar como legado a história de vida de vocês, tá? Antes de abrir aí para um debate, se vocês quiserem, eu queria só dizer que eu não sou editor, eu nunca tinha escrito um livro na minha vida. A minha empolgação de escrever esses livros é porque eu, tendo 60 anos e 2 filhos de 4, a coisa que eu mais queria na vida, porque eu sou um puta paizão, né? Vocês quiserem perguntar de desenho aí na televisão, vocês podem perguntar que eu respondo até o nome do personagem.
Eu queria deixar para os meus filhos um legado do pai que eu fui. Sei lá, estatisticamente eu posso não estar amanhã aqui. E eu tenho um desconforto dentro de mim quando eu vejo uma história ser apagada. Todas as histórias são apagadas. Eu duvido que vocês conheçam a história dos seus bisavós, que deve ter sido riquíssima em termos de experiência, de empreendedorismo, né? Quantas coisas os seus avós, bisavós fizeram, e transportada para o tempo de hoje, né? Poderia ter coisa que vocês podiam falar, pô, isso é legal, né? Mas sumiu, a história desapareceu. E eu comecei a escrever esse livro, sem nenhuma pretensão aí de ser um best-seller, né? Mas depois que eu escrevi 220 páginas, né? Dei para 2 ou 3 amigos ler, e eles falaram, pô, você tem que publicar esse negócio, porque isso aqui é um livro de ensinamentos, ele não é um livro biográfico, né? Aliás, eu tomei até o cuidado aí, que quem tiver aqui uns 30 aninhos nem lembra como era a vida na época de inflação, hiperinflação. Então, eu até relato, assim, en passant, como é que era a vida de financeiro e tal. Então, o livro está fazendo um sucesso, graças a Deus. Não lancei para ganhar dinheiro. Lancei para ver se eu consigo convencer uma população muito grande de jovens sem esperança que tem no Brasil, que não é o caso de vocês, eu tenho certeza disso. Quem trabalha na integration não pode ser um jovem sem esperança, né? Que é desafiador o trabalho de vocês. Mas o Brasil está cheio, infelizmente, de jovens, né? Que talvez por não ter tido uma orientação adequada, talvez por não ter tido condições, né, de estudar numa boa faculdade. Eu também não tive, tá certo? E eu queria passar para eles que é possível sim vencer na vida. Não importa se você nasceu pobre ou rico, né? Eu fiz contabilidade numa empresa sem vergonha, mas depois fui corrigindo. Aos 38 anos de idade eu também não falava inglês. Eu falei, agora eu vou aprender a falar inglês, caramba, né? E tirei férias e fui fazer um intercâmbio junto com os menininhos de 15 anos lá nos Estados Unidos, morando com a família americana, pô, né? Tá certo? Fui mesmo, larguei minha família aqui e falei, estou indo fazer intercâmbio, pô, tá certo? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: não tem almoço grátis, tá? Carreira vem em primeiro lugar, emprego vocês arrumam em qualquer lugar. Agora, tem que trabalhar, tem que superar metas. Por que superar metas é importante? Porque aí abre um novo degrau. Tem que superar a meta daquele degrau. Até um dia que, inevitavelmente, espero que seja quando tiver lá uns 60, 70 anos, você vai falar, bom, acho que cheguei no meu último degrau, né? E aí é uma virtude também vocês descobrirem a hora de parar, né? E não ficar como muitos líderes que eu conheço. E na Abril está cheio também, hein? Não estou aqui para falar bem da Abril, não, hein? Estou cansado de ver lá executivo com quase 70 anos, que parece que passou uma cola na calça, que não sai daquela cadeira nem a pau. E que isso faz de mal para a organização? Essa geração que está vindo olha para cima e fala, esse maledeto não vai sair daqui nunca, pô. Então eu vou, cair fora. Então, vocês, no trabalho de vocês, eu tenho certeza que deve se defrontar, dependendo do tipo de consultoria que vocês são contratados, que assim, como transformar uma organização? Como motivar aquela equipe, né? Aí a luta, né?
cumprir um projeto, né? Um projeto ambicioso, né? Que muitas vezes é de transformação total mesmo, principalmente nessa época agora, né? Nessa revolução tecnológica, né? Muitas empresas precisam se reinventar. E é o que nós estamos fazendo na DGB, nós estamos reinventando a empresa. Agora, quando você vai para reinventar uma empresa e tem uns caras colados na cadeira lá em cima, meu, aí não tem jeito, tem que chegar no acionista e falar assim, ó, demita esse povo, porque não anda, meu, né? Não vai para frente. Então, esse é o papel de vocês. Tem que ter visão de longo prazo, tem que ser ambicioso, tem que ser vencedor, tem que superar resultado. Senão vocês serão mais um na multidão. E é triste, né? Todo mundo é feliz quando está bem empregado, né? Os headhunters adoram ligar para pessoas que estão empregadas. Fique desempregada para vocês verem, tá certo? Né? Vocês não vão ficar uns 4 meses lá na DBM, tem uma empresa que faz lá, né? Prepara os caras para outra posição e tal. Mas eu tenho certeza que, como eu conheço o Carlos e o Hugo, vocês são o creme de la creme que deve ter aí nesse mundo de consultoria. E espero encontrar vocês aí por muitas vezes, né? E ver todo mundo sorrindo e feliz, porque o mais importante é a felicidade, tá? O dinheiro é consequência daquilo que você construi na sua vida. Obrigado. Arrepio, ó. Eu sou muito sensitivo. Eu dou muito valor à amizade, principalmente aquela que você constrói, tá certo? Sem interesses profissionais, porque muitas vezes dentro das organizações vocês têm um monte de amigos, né? Que vocês pensam que são amigos, mas se um dia você sair da empresa, você perdeu o seu amigo. Então eu dou muito valor à amizade que você constrói da infância. Eu, por exemplo, quando meus filhos do primeiro casamento eram pequenos, eu criei um clube, eu comprei um sítio, criei um clube, chamei meus 30 melhores amigos, 20 anos depois, que tudo é demorado, hoje nós temos 30 casas, onde ali tem médico, mecânico, dentista, advogado, e a gente não sabe o nome de ninguém, é tudo apelido. Chega de sexta-feira, nós vamos para lá, não fala de trabalho, dá risada, conta piada. Eu, com as minhas espiriteiras lá da pensão, eu aprendi a cozinhar, então eu sou cozinheiro da turma, eu faço as galinhadas, a sopa e tal. Mas tudo isso para dizer assim, nunca esqueça de agradecer as pessoas, os professores que cruzaram o caminho de vocês. Vocês aprendem muita coisa na faculdade, mas na vida real também vocês aprendem coisas. Tem professor bom, professor ruim. Do bom você pega o que você pode, do ruim você abraça ele, fica perto dele, deixa ele pensar que, né, que está te ensinando alguma coisa. Esse senhor que me deu o cartãozinho no banco, eu passei 40 anos procurando esse homem para agradecer aquele ato de bondade que ele fez quando ele me deu aquele cartãozinho, nunca tinha me visto. 40. Por uma puta coincidência. Coincidência não, botei uns 3, 4 cara bom de internet, tá certo? Fui, sai atrás desse cara, conseguiram achar a filha dele. Aí entraram em contato com a filha dele falou, você tá louco, pô, que história mais absurda. Bom, até ela acreditar na verdade, o livro estava indo para impressão, mandei brecar e reescrevemos o capítulo do livro, né?
E eu marquei dia de finados, por isso que eu lancei só em 3 de dezembro, nós íamos lançar no comecinho de novembro. E eu fui me encontrar com o senhor Arnaldo Rossolém numa padaria de São Caetano. E ele aparece lá, velhinho, coitado, 78 anos, com 2 filhos, netos. E ele não acreditava no que ele via, né? E esse senhor Arnaldo Rossolém já estava há quase 1 ano com depressão profunda, tomando medicamentos, tal. Então, quando eu encontrei o senhor Arnaldo, eu falei: senhor Arnaldo, faz 40 anos que eu estou lhe procurando, eu estou aqui para te agradecer. O meu filho foi junto comigo, dentista, porque se não fosse pelo senhor, eu não teria chegado onde eu cheguei e sequer teria esse filho que está aqui junto comigo, que eu amo demais, porque minha vida teria enveredado para outro caminho. E ele não entendia nada. Eu mostrei o cartãozinho dele, que eu guardo até hoje, mandei plastificar, e mostrei o meu de vice-presidente do Grupo Abril. Aí o homem começou a chorar, me abraçou, a filha também, tá certo? Então, foi um encontro assim daqueles realmente emocionantes, de novela. E toda semana eu mando um e-mail para a filha dele, que chama Magali Rossolém, perguntando: como é que está seu pai? Disse: meu pai anda o dia inteiro na rua com o livro debaixo do braço, se sentindo a pessoa mais importante do mundo. Ele fala: o vice-presidente da Abril fui eu que fiz. Então, eu estou contando isso para vocês, é o seguinte. Eu realmente, até no livro, agradeço outros professores que me ensinaram muitas coisas na vida. Não esqueça de agradecer algo que foi dado para vocês como ensinamento, né? É isso que eu chamo de humildade, sabe? Pessoa com ego muito elevado, né? E só a estrela dele brilha. Isso não tem vida longa, né? O mais importante é quando você deixa a sua equipe, tá certo? Ter o mesmo brilho, colher os mesmos frutos que você. Eu, por exemplo, tenho o hábito, quando tem uma matéria aí no Valor Econômico do Estadão, se for da DGB, da DINAP, né? Liga lá, a repórter, Angela Bittencourt, fala: pô, quero te entrevistar. Eu falei: não, entrevista lá o Fernando Matias, pô, entrevista o Vitor Chiarella, eles que precisam aparecer, eu não preciso mais, né? Fazer uma apresentação para o diretor de uma área, eu não vou. Eu mando o cara que fez ir, você entendeu? Eu oriento ele, como deve ser a estrutura, tal, então. Essa é a humildade e simplicidade, eu digo, que vocês têm que ter, tá certo? Saber lidar com diferentes pessoas, sem abaixar a cabeça, né? Claro que de vez em quando vocês encontram com uns bichos complicados no meio do caminho, e quando vocês encontrarem com assim complicado, aí chuta a canela mesmo. Por isso que tem gente que fala que eu tenho medo de mim, né? De vez em quando eu dou umas cacetadas, porque precisa, né? Precisa sentar, caramba, não é isso, não? Essa aí, essa vida, né? Eu queria fazer até uma pergunta junto com o que você falou agora. Um dos nossos maiores valores é justamente essa humildade, né? E imagino que na sua vida você tenha falado com muitas pessoas que são o oposto disso. Dá para ensinar alguém a ser humilde? Tem um jeito disso ou é basicamente chutar a canela que precisa? Lembra que eu falei que a fase mais importante para aqueles que vão ter filhos é aquilo que você ensina dentro do lar. Hoje o grande problema da geração Y, eu acho que alguns de vocês da geração Y, mas os pais erram, porque os pais criam os filhos dizendo para eles que eles são super especiais, né?
nossa, eles se destacam dos outros. Afinal de contas, você está estudando na USP, né? Você vai fazer um MBA lá em Stanford, volta falando inglês. Então, eu falo isso porque eu entrevisto todos os trainees que entram na Abril, hein? E faço questão de almoçar com todos, né? Então, esse jovem dificilmente terá humildade. E a culpa não é dele, é do pai, que disse que ele é um ser super especial, né? Quando ele entra numa empresa, ele não está trabalhando para a empresa, está trabalhando para ele. Ele está competindo com os amigos dele. Então, lidar com essa geração Y hoje, se ele não teve essa boa formação dos pais, dizendo para ele, tudo bem, você vai estudar numa boa faculdade, mas lembra que a vida não é assim, né? É difícil você transformar um jovem em humilde. É só a vida que vai ensinar ele. Você aprende com amor ou com a dor. Só que muitas vezes é tarde. Não estou generalizando. Estou dizendo que você fez uma pergunta específica, dizendo que quando não tem humildade, como é que você faz ter humildade? Aí, é assim, não vai aprender fácil, só se encontrar um tutor que tenha talento de fazer o cara quase que, certo, se virar no avesso e voltar. Porque ele vai ficar trocando de emprego cada 2 anos, porque o que os pais passaram para ele é que a expectativa dele é muito maior do que a realidade do trabalho e da vida vai devolver. E aí vem a frustração. E o meu medo, né, eu cuido bem disso com os meus filhos, é que a frustração te leva para o álcool, pode te levar para uma droga, ou pode te levar para uma depressão, né? Mas não estou generalizando, é uma parcela pequena, tá? Mas, invariavelmente, o jovem que não é humilde, ele passa uns 5 anos dentro da empresa levando cacetada, até ele aprender a viver, né? Entendeu? Olá, Douglas, meu nome é Vitor. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo, é uma honra muito grande de ter a experiência de trocar com alguém que teve essa história. Eu admiro muito as pessoas que têm essa história, que saíram de uma condição, né, de vida mais restritiva, passaram necessidade, chegaram onde você está. É um modelo que a gente olha e a gente fala, pô, esse cara venceu na vida, né? E eu também trabalho com crianças, e eu já vi, assim, no olho de uma criança sem sonho, ou que não acredita que pode também vencer na vida, e sei quanto é duro você ver isso numa criança. E você, no teu discurso, fala de um modelo muito legal de direcionar a sua vida, né? De como sair de qualquer condição e de chegar numa posição de vencer com os nortes, quebrados em décadas e tudo. E você, hoje, no teu patamar, já atingiu muitos nortes e conquistou muitas coisas. Uma delas, dinheiro, recursos que fazem tanta falta para pessoas que não têm condição. E você terminou o seu discurso falando que o dinheiro, no final, foi uma mera consequência de tudo que você construiu. Então, eu queria te perguntar, você que tem uma preocupação muito grande em formar, aqui não como pais e filhos, mas como alguém experiente e jovens ambiciosos, quais são os nortes que valem a pena ser perseguidos e qual a importância que o dinheiro teve como um norte, ou se isso, no final, é uma mera consequência mesmo? Bom, esse negócio também que dinheiro não traz felicidade é conversa fiada, né? Não traz quando ele é pouco, né? Quando ele falta. Certo? Nós não vamos ser hipócritas, tá certo ou não? O que não pode é você querer trilhar seu norte para buscar dinheiro. Você tem que trilhar seu norte para ser um profissional bem-sucedido. E aí o dinheiro é consequência mesmo. Porque eu não conheço nenhum profissional, não conheço nenhum bem-sucedido na vida e não ganha bem. Né? Você pode ter um cara que ganha um pouco mais, mas ganha razoavelmente bem. Então, por isso que eu falo que dinheiro é consequência, tá certo? Agora,
Eu fico muito triste quando eu vejo jovens, e eu tenho isso na empresa também, e às vezes eu perco muito tempo, ganho, vai. A minha sala é quase que um consultório psiquiátrico, tá certo? Porque eu fico tentando, eu sou teimoso, eu fico tentando recuperar pessoas sem esperança, você entendeu? E as empresas erram, os chefes erram, né? Eu já demiti diretor importante na empresa, porque um dia me procurou e disse que precisava demitir 2 pessoas que não estavam performando bem. E na Abril tem um negócio chamado DPR, Competência e Carreira, né? Que todo ano você faz, e aí você dá o feedback para o funcionário e dá uma nota. A nota ia de 0 a 5. Na DGB eu acabei com esse negócio, porque de feedback você tem que dar todo dia, não uma vez por ano. E eu disse, tá bom, me traz a ficha dessas 2 pessoas. Essas 2 pessoas tinham ganhado 4 nos últimos 2 anos. Então, demitido está você, tá bom? Porque como é que 2 pessoas tirou 4 em 2 anos, agora você vem falar para mim que nunca performou bem. Tá certo? Então, eu fico triste porque todas as empresas têm profissionais acomodados. E muitas vezes acomodados por falta de orientação, falta de uma fagulha ali, sei lá o quê. E eu tento recuperar, mas é difícil. Dependendo da idade da pessoa, é difícil. Por quê? Porque não veio lá de baixo, tá certo? Esse incentivo de que, ó, você não vai herdar nada, não, viu, meu? Lembra daquela frase lá, né? Tem que construir sua vida, entendeu? Tem muitos pais que não passam isso para os filhos. Eu computo isso como um grande erro. Se você não consegue passar esse ensinamento, começa a dar tudo, o jovem não dá valor, né? Criancinha rola no chão, começa a chorar, o papai corre lá no Alô Bebê, compra uma bonequinha, dá para ele. Esse vai ser manhoso o resto da vida. Você entendeu? Deixa chorando lá, que depois de 10 minutos passa. Então, isso vocês podem ler o livro que vocês quiserem. Eu, antes de escrever esse livro aqui, eu li vários livros. Tem um grande expert aí em adolescentes, chamado Samitiba. Eu fiz umas 40 horas de aula com o cara para ele me ensinar, entendeu? Então, esse brilho que você diz que sente que falta na vida de algumas pessoas, isso vem de longa data, tá certo? E você, quando entra numa empresa e vai lidar com pessoas, você não é culpado pela falta do brilho no olho. Essa pessoa que não soube, tá certo? Que não recebeu dos pais, tá certo? A necessidade de ser um guerreiro, um empreendedor, um guerrilheiro, né? Eu tive a felicidade de ter... Meu pai, coitado, era alcoólatra, pouco fez por mim, mas a minha mãe chegava em mim e falava, ó, ser pobre não é motivo para ser vagabundo, hein? E naquela época não tinha os psicólogos modernos. Se eu fizesse uma arte, ela descia o cabo da vassoura da minha cabeça, meu, entendeu? Hoje não pode, hoje tem que dialogar. Alguém tem filho pequeno? Já dialogou com o filhinho? Já sabe mexer no iPad, no iPhone, é? Eu tenho meus 2 de 4 anos, mas estou tendo uma aula deles de como se comunicar com eles, que, pelo amor de Deus, estou enlouquecendo. Eles fazem um negócio, você vai e fala, por quê? Por quê? É a primeira palavra que eles aprendem, entendeu? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, infelizmente isso é a humanidade, né? Um exército não é feito só de generais, né? Tem lá os tenentes, vai até a turma da infantaria. Vocês vão sempre se defrontar aí com uma turma da infantaria. Vida, meu, fazer o quê? Tente vocês ser os generais, né? E eu tentei.
graças a Deus consegui, né? Não estou parado, estou ainda com uma vontade de trabalhar mais uma década, né? Estava até falando para o Carlos que, pelo menos eu, Douglas Pessoa, se eu não definir por décadas aonde eu quero chegar, eu enlouqueço. E eu defini que a minha próxima década, vou continuar trabalhando na Abril, claro, enquanto eles julgarem que eu sou útil para a empresa, mas principalmente no meu horário livre, tá certo? Eu vou me dedicar a escrever o segundo livro, que vai ser Coaching de Família, vou ter meu site, vou tentar devolver para a sociedade aquilo que a sociedade deu para mim, ou seja, ensinamento, entendeu? Meu Facebook pessoal, quem quiser me conectar, é Douglas Duran, pode me conectar. Vocês já vão começar a ler meus posts que sai de baixo, turma do governo. Deve ter cara já me tentando monitorar, quer dizer, né? Ah, não, quem quiser me conectar, está tudo convidado, hein? Pelo menos muita risada vocês vão dar, quer dizer, a transparência que eu uso no trabalho, eu estou usando agora com os nossos governantes, só que de uma forma mais, né, picante. Tá certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que é papel da gente, como cidadão, tentar corrigir esse país. Isso aqui está uma vergonha. Não tem nada a ver com o livro e nem com a palestra, mas eu não posso deixar de encerrar esse bate-papo, e pode vir mais pergunta, tá certo? Não dá para aceitar a dona Dilma financiando o porto lá em Cuba, que o nosso Porto de Santo aqui que não funciona à noite porque não tem luz elétrica, não é isso, não? E eu vejo uma geração, que aliás no meu Facebook eu tenho 1.500 pessoas que me conectaram, que eu desço o sarrafo até nos amigos. Eu digo, pô, meu, eu posto um negócio importante aqui sobre a Dilma fazendo uma falcatrua só para as empreiteiras se livrar da licitação e construir lá fora. Recebo 30 curtidas. Aí vem um filho da mãe, põe lá um espeto com 30 metros de linguiça num churrasco que ele fez, tem 200 curtidas. Não é isso? Não é isso que vocês percebem nos Facebook ou não? Então é o seguinte, tem que catequizar. Vocês também têm que se catequizar. Eu sei que é legal mostrar fotinha de filho, cachorrinho, nenenzinho, aniversário, mas pega algumas horas ali para descer o cacete, porque são vocês que vão mudar o Brasil. Eu não vou estar aqui para ver, mas se vocês ajudar, eu quero que meus gêmeos de 4 anos vivam num país se sentindo orgulhoso. Esse país é maravilhoso, tá certo? Se tiver algum petista que me desculpe, mas esse bando de malfeitores acabaram com esse país em 12 anos, pô. Essa é a realidade, né? Tá certo? Eu queria saber que se durante suas reflexões na praça, teve algum momento que você sentiu que você chegou no último degrau, ou então que você teve que se reinventar para tirar algum problema da frente, ou qual foi algum ponto assim que você acredita que foi marcante assim durante essas reflexões? Bom, eu me reinventei todas as vezes que eu sentei numa praça. Está escrito no livro, né? Só para, sim, abreviar bem facilmente, eu, quando eu tinha 17 anos e terminei o tiro de guerra, eu fui lá para a praça lá da cidade de Mirassol, que eu morava, e falei, pô, vou embora dessa cidade, não é aqui que eu quero viver, né? E no dia 2 de janeiro, eu e um amigo do tiro de guerra, não, mas antes, aos 16 anos, olha como era louco, né? Imagina um filho de 16 anos de vocês fazer isso. Minha mãe, de vez em quando, enlouquecia comigo também.
nós pegamos carona com um caminhoneiro que trazia arroz aqui em São Paulo e viemos. Falei, vamos conhecer aquela cidade? Vamos. Viemos com dinheiro, que ficamos aqui 4 dias comendo sanduíche, tá bom? E aí, fui ver o Museu do Ipiranga, Praça da República, São Bento, Rua Direita. Falei, é essa cidade que eu quero morar, meu, não é Mirassol. Olha, isso eu tinha 16, dos 16 até os 19, que foi quando eu terminei o tiro de guerra, eu tinha como teimosia ficar quase todo sábado, domingo, em frente ao Mercado Mirassol, vendo aquele ônibus da aviação Itamaraty passar, assim, com aquele letreiro São Paulo. E quando ele passava, né, que tinha uma rebaixada assim, aquilo me arrepiava. Eu falava, é para lá que eu vou, não é possível. Eu jurei bandeira, eu lembro até hoje, 19 de dezembro, dia 2, pegamos um trenzão em Mirassol, 11 horas, e fomos para casa de um tio desse amigo, porque eu não tinha parente aqui, né? E ele se entusiasmou, na verdade eu entusiasmei ele, vamos embora, Zezé, tal, né? Aí é um segredo também, vocês têm que ser convincentes quando vocês estão num processo negocial, tá bom? Seja honesto, mas tente ser convincente. Falei, pô, lá você vai fazer sua vida, pô, teu pai é caminhoneiro aqui, pô. Aí o cara veio. Depois de uma semana aqui, sentiu saudade da família, voltou. Isso para responder decisões assim que eu tomei em praça. Falei, pô, vou ter que voltar, né, caramba? Se o sobrinho do cara vai embora, o que eu vou ficar fazendo aqui? Dia 7 de janeiro, 9 de janeiro, pegamos o trem de volta para Mirassol. Eu fui até Mirassol, com o olho cheio de lágrima, pensando naquele sonho que podia destruir minha vida. E eu cheguei em casa, assim, o trem chegava às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã eu já estava em casa, minha mãe ficou super feliz, me abraçou, falou, fica aqui, filho, naquela humildade dela, coitada, né? Você presta concurso para guarda rodoviária. Eu falei, nossa Senhora da Aparecida, meu, né? Primeiro, eu sou baixinho, não tenho nem altura para ser guarda rodoviária, é a última coisa que eu tenho na minha vida. Aí eu fiquei ali até 10 horas, fui para a praça. Sentei no bancão da praça e fiquei lá. Analisei todas as possibilidades que eu poderia ter em Mirassol. Quando foi 3 horas, eu voltei para casa da minha mãe. Eu cheguei 7 da manhã, hein? Falei, mãe, estou voltando outra vez para São Paulo hoje à noite. Minha mãe quase caiu de pé. Quase caiu de costas. Então, essa foi uma das decisões importantes que eu tomei. Peguei o trem, no mesmo dia que eu cheguei, fui lá na casa do tio de um amigo meu, no tal de Seu Tranquilo, contei a mesma história para ele outra vez, dizendo, puta, eu preciso da sua ajuda, por favor, me deixa eu ficar aqui, né? Era um cômodo de fundo, né? De tábua e barro. Ele falou, claro, fica aí, não tem problema. E foi assim que eu fiquei, quer dizer, tomei uma decisão importante numa praça, você entendeu? E teve outras. E aí vocês precisam ler o livro, senão vai perder a graça, né? Agora, eu queria deixar claro o seguinte, todo mundo tem que ter momentos para fazer reflexão. Uns faz na praça, outros faz num happy hour, outros faz na sala fechada. Para mim é ciclo de 10 anos, para outros pode ser de 3 anos. Mas reflexão sempre tem que ser feita. Então, ninguém pode ter carreira num voo cego. Sabe, a reflexão é para ver onde você está errando e onde você está acertando. Isso é necessário. Quem não fizer isso, está morto. Vamos para a última pergunta, gente. Tem mais uma? Mais, por exemplo. Oi, Douglas. Como eles, também queria te agradecer. Sensacional ouvir a história. E queria fazer uma pergunta que, na verdade, ela é até um pouco pessoal. E você
claramente é uma pessoa que tem uma paixão por aprender e ensinar. Eu queria ouvir como é a sua relação hoje com seus filhos em comparação com seus filhos mais velhos. Em que você é diferente hoje? Olha, eu sou avô também, hein? Tá? Tenho 2 netos, que são mais velhos do que meus filhos. Quando as pessoas ouvem a minha história, eles falam, você enlouqueceu, né? É totalmente diferente, né? Quando eu criei meus 2 pequenininhos, os 2 pequenininhos, 2 grandões, foi aquela época que eu falei para vocês que eu fiz um sítio entre 30 amigos. Então, toda sexta-feira, eu e minha primeira mulher pegávamos os 2 filhos, nós íamos lá para esse condomínio, que é uma espécie de um camping, né? Tá certo? Primeiro fui num camping, ficamos muito tempo num camping, depois eu fiz esse condomínio para 30 amigos. E lá, obviamente, é tudo mais fácil, a natureza, as brincadeiras dos filhos era outra coisa, era jogar bola, era pescar, né? A própria mentalidade daquela época, 30 anos atrás, de uma criança de 4 anos, não tinha tanta informação que tem hoje, né? Então, o diálogo era muito fácil. No máximo, eles tinham um videogame Atari. Lembra do Atari? Vocês não lembram do Atari, né? Você comprava 4 cartuchinhas, passava o dia jogando aquilo. Então, hoje é muito mais difícil criar filhos, tá? A quantidade de informação que uma criança de 4 anos tem, eu não tenho assim esse estudo científico, mas lembrando dos meus 2 mais velhos, eu diria assim, eles têm mais conhecimento do que os meus filhos quando tinham 7 ou 8. Mas é incrível. Você dá um iPad para o meu filho Lucas, para minha filha Maria Fernanda, é um casalzinho, eles brincam com aquilo assim que você fica bobo de ver. E pá, não sei o quê, eles entram em tudo. Outro dia, eles só não sabem. Outro dia eles entraram na App Store porque queria comprar um joguinho. Falaram, papai, qual é a sua senha? Eu falei, essa eu não dou nem matando. Não fizeram 4, vão fazer em abril. Tá certo? Então, você muda a forma de educar o filho, né? Eu estava até falando para a Solange, que ela entrou dentro do meu carro, hoje viu 2 gravatas. Falou, pô, você deixa as gravatas dentro do carro? Eu falei, não. Eu tive que criar certos brincadeirinhas para eles ir para a escolinha. Porque criança faz um charminho para ir para a escolinha, né? Então, e a minha filha, que era mais cheia de firula. Então, eu falei para ela que... E ela entende, assim, que essa idade... Você vai ser a minha personal style. Ela, ai, papai, vamos lá, vamos escolher a roupa do papai. Então, ela vai lá e escolhe a roupa do papai, o terno, a camisa, e às vezes as gravatas não batem, né? Se terno bate, porque eu só uso azul marinho e camisa branca. Aí meu filho veio hoje e disse, não, essa gravata é feia, essa é bonita. Eu falei, então eu vou trabalhar com 2. E pus as 2 aqui no pescoço e depois tirei dentro do carro, tá certo? Aí quando eu me troco, eu falo, agora é a hora de você se trocar também, né, filha? Senão, pô, eu fico bonito, você feia. Aí ela vai e troca a roupinha dela. Então, estou contando essa historinha para dizer assim, acabou aquela de você falar, né, ó, é esse. E eles falam, tá bom. Não, eles falam, por quê? Você entendeu? Então, quem aqui vai ter filhos, pretende ter filhos, é bom ter filhos, é uma das coisas mais lindas. Filho rejuvenesce você. Filho te dá assim, um amor eterno. Parece um cachorrinho, né? Mas aprenda o seguinte... Nunca transfira para a escolinha a educação do seu filho.
Não entra naquela de que vai correndo, busca na escola, chega dentro de casa, põe na brinquedoteca e vai assistir o BBB, a novela, ou entrar no... Se fizer isso, está criando um monstrinho para o futuro. Filho tem que receber amor dos pais e limites. É isso. Excelente ter você aqui compartilhando e inspirando a gente. A minha pergunta é, até lendo o seu livro, tem alguns altos e baixos durante a sua vida, a sua carreira. E aí, o que você aprendeu, o que você traz de lições para a gente desses momentos de baixa e como que você conseguiu se reerguer em tantos momentos assim? Olha, a maior baixa que eu tive na minha vida, e eu não tenho vergonha de falar para vocês, aliás, Carlos acompanhou na época, talvez, né? Altos e baixos, depende, baixinho, altinho, isso faz parte da vida, né? Mas eu fui demitido um dia da Abril, pô, né? Eu dirigia a Dinap, tinha lá um CEO que não gostava muito do meu estilão, né? Vinha debater comigo umas teses furadas, né? E eu dizia, não é bem assim, pô, né? Claro que... E eu, quando eu tenho convicção, eu discuto educadamente. Eu não falo amém porque eu vou perder meu emprego. Como eu debatia muito com esse profissional, um belo dia ele falou, olha, não me dou bem com você, isso faz parte do jogo, eu respeito. E ele falou, você está fora de ser o superintendente da Dinap. Eu falei, tudo bem, vou para o mercado, mas aí a família Tivita, né, falou, não, embora não, pô, tem uma necessidade aqui numa área chamada Relações Internacionais, e você vai ser diretor de Relações Internacionais. Eu falei, bom, legal. O que tinha para fazer naquela área lá de Relações Internacionais? Nada. Certo ou não? Tinha que ler uns 8 contratos, fazer umas 2, 3 viagens para o exterior para renegociar, tentar reduzir o royalty, e mais nada. E aí até tem uma historinha muito legal que eu conto no livro, que é a história de uns japoneses, de um estudo da Universidade de Pittsburgh, que dizia, põe um tubarão no seu tanque. Não sei se vocês, quem já leu, conheceu a história, né? Tá certo? Porra, meu, depois de um mês ali, eu enfio um tubarão no meu tanque, diretor de Relações Internacionais. Falei, vou licenciar título da Abril e fora, meu. E consegui, pela primeira vez na história da Abril, lançar Contigo em espanhol no Chile. Aí foi uma festa. Abriu lá, dentro da Abril, uma puta perspectiva de lançar revista na China, no México e tal. Mas aí, logo em seguida, esse executivo saiu, eu voltei para a minha posição antiga, né? E aí, quem assumiu o que eu estava fazendo, acho que esqueceu de pôr um tubarão no tanque e acabou Contigo no Chile. É isso, quer dizer. Então, altos e baixos vocês vão ter sempre. O que vocês têm que fazer é reagir. Claro que no primeiro dia você vai para casa meio, né? Jesus, cara, vai fazer um monte de reflexão, mas, meu, tem que ir para a luta outra vez. Não dá para se abater, tá certo? É isso aí. Agradecer muito aí, Douglas, a participação, porque acho que a gente aprende muito aí, principalmente com alguém que valoriza tanto o trabalho, que acho que hoje a gente está vendo. Eu sou curioso. Você sabe que eu gosto de passarinho, né? Tem que conhecer o outro no relacionamento? Hã? Não tem que conhecer o outro no relacionamento? Ele adora passarinhos, então a gente... Pessoal, estou à disposição. Facebook Douglas.Duran. Pode me conectar lá.
Eu ficaria muito feliz. Olha, a gente estava prevendo um autógrafo do livro, que não vai dar tempo, dado o horário dele e nosso com bônus. Quem quiser, depois que ele autografe, deixa o livro com a Natália, com o nome que está, e depois a gente vai levar e traz de volta autografado. Eu vou acompanhar, o Hugo fica aqui na última parte. E um tubarão no seu tanque? Tem que ler o livro para saber da história do tubarão. Tenho.